Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou passando para responder 5 perguntas para o canal Ministério Infantil Jesus. Mas esse vídeo também vai ser postado no canal da Tia Dai. Se você estiver no meu canal, dê uma passadinha no canal deles. Se você estiver no canal deles, passa no meu canal também. Se inscreva, né? Deixe comentários e é isso, né? Esse canal deles está sendo uma troca de ideias, né? Troca de ideia, troca de experiência. Então, se para tios e tias é uma bênção. E eu vou me apresentar para vocês, né? Eu sou Daina Ramires, conhecida como Tia Dai, sou de Casa Branca, Brumadinho, Minas. E agora nós vamos responder as perguntas. Como foi que descobriu que esse era seu chamado? Olha, eu sempre gostei de criança, sempre gostei de contar histórias para criança, porque eu cresci assim, né? A minha mãe, ela ensinava, né, através de muitas histórias. Ela sempre me contou muitas histórias. E aí, eu tive a minha filha e eu queria mostrar para minha filha, queria ensinar para ela também. E eu comecei a contar as histórias para minha filha. E a minha filha começou a contar histórias também para as outras crianças. E quando elas reuniam, eu sempre contava alguma história, ou pegava um livro. Então, eu tive isso, né? De querer ensinar minha filha no caminho. Então, através da minha filha, de querer ensinar para ela, foi surgindo a oportunidade para ensinar também para outras crianças. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Falei, gente, que coisa linda, né? Ensinar criança, ainda quando criança, a palavra de Deus, de uma forma bem lúdica, mas está ensinando a palavra de Deus. Então, eu achei maravilhoso. E assim, Deus confirmou para mim esse chamado. A importância do evangelismo. O evangelismo é muito importante, né? Quando nós temos a nossa vida mudada, a nossa vida transformada, nós queremos transmitir isso para as outras pessoas. E o evangelismo infantil, quando nós ganhamos uma criança para Cristo, nós estamos ganhando uma vida inteira para Cristo, né? Então, se nós temos que ensinar as crianças no caminho, nós temos que estar nesse caminho e ensinar esse caminho para as nossas crianças. Então, assim, é muito importante essa questão do evangelismo. Nós temos que sair, sim, temos que evangelizar, temos que pregar a palavra do Senhor. Nós temos que crer, né, que essas crianças, elas estão sendo ganhadas ali para Cristo. Conte uma experiência que mais te marcou. Olha, tem pouco tempo, assim, entre aspas, né, de ministério, eu ainda estou aprendo muito com todos vocês, né, todos que eu assisto, que eu acompanho, eu tenho aprendido muito. Mas eu já tive experiências com Deus. E uma experiência, vou contar uma só, que me marcou muito. No final do ano passado, nós íamos fazer o culto Maior Pintor do Mundo. E quem me conhece sabe que aí eu preparo decoração e tem a roupa das crianças nossa também. É tudo assim preparado. E tem tudo, né? Separação de equipe, quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Então, é muita coisa que nós organizamos, né? Eu coloquei como um período assim de um mês para organizar o evento. Eu tenho evento para as crianças, estava tendo, né? Todo mês. Então, é sempre uma correria e sempre nós fazemos tudo, né? Eu vou lá, converso com a equipe e vamos separando e muita ajuda deles, graças a Deus por isso, né? E na semana que ia ter esse culto, eu passei muito mal. Muito mesmo. Eu sentia muita dor de cabeça, muita dor no corpo. Eu não conseguia fazer as coisas, sabe? Eu ficava muito tonta o tempo todo. E eu tentando preparar, e tinha que preparar, né, o avental, as boinas, e isso e aquilo. E aí eu estava passando muito mal. Chegando lá no culto, gente, simplesmente as roupas desapareceram, né? E eu ali já estava passando mal e procurando as vestes das crianças que elas iam apresentar o louvor Maior Pintor do Mundo. Eu já estava passando mal, então foi tudo piorando. E aí, beleza, conseguimos, fomos lá, apresentamos, né, e tudo, abrimos o culto, fizemos, foi lindo. Eu estava passando mal, todo mundo ali percebeu.
E no final, minha mãe e minha sogra conversaram comigo e falou assim, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu no final do culto? Elas me contaram emocionadas, e eu conto essa história, eu sempre me emociono. Porque elas me contaram que as crianças, algumas das crianças que estavam ali foram até a sala, né, a sala delas ali que é próxima, né, da cantina, se ajoelharam e oraram por mim naquele dia. E elas me contaram que elas ajoelharam e elas sentiram presença de Deus naquele lugar. Porque as crianças, gente, eu fico emocionada mesmo quando eu lembro dessa história. E elas contaram isso, que as crianças oraram e falaram com Deus para me curar, né? Então foi lindo quando elas me contaram isso. E eu fiquei assim, gente, quando a gente ensina, as crianças, elas aprendem tanto e elas praticam, né? Coisa que às vezes a gente fala assim, nossa, mas adulto é tão difícil colocar a coisa ali na cabeça deles, mas a criança, ela leva aquilo tão a sério e elas colocam aquilo em prática. Então foi uma experiência assim, maravilhosa na minha vida, né? Teve outras, mas essa me marcou muito. A pergunta número 4, a importância de estar preparada para ministrar. Eu, no início, entrei assim no Ministério Infantil sem esse preparo, sem conhecer. Então, assim, depois eu comecei a pesquisar e aprender, né? Participei de cursos, seminários, mas no início não. Então, eu levava a aula de qualquer forma, eu só achava que tinha que ficar lá com as crianças, né? E tudo. Mesmo que contando história, mas eu não preparava antes. Se tinha aula, por exemplo, no domingo, no domingo mesmo, eu ia lá e via alguma história e contava. E aí começou a surgir algumas coisas, né? As crianças ficavam inquietas e não funcionava. E aí nós vamos responder essa pergunta, a importância de estar preparado. Você já pensou em levar um alimento para essas crianças sem preparo algum? Né? O que nós queremos ministrar na vida dessas crianças? Nós precisamos de ter um preparo. Preparar sua aula, preparar você para ministrar, consagrar sua vida, ter um período ali de oração, ore pelas suas crianças. Nós precisamos estar preparados para levar a mensagem até essas crianças. E a quinta, não é uma pergunta, mas deixe uma mensagem para outros tios e tias. Eu gostaria de falar para vocês, tias e tios do Ministério Infantil, que quem me conhece sabe que eu tenho algo comigo que é a persistência. Se eu faço algo que não dá certo, eu vou lá e tento de novo. Eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil das minhas coisas. Na verdade, eu acho que eu não desisto. Então, assim, às vezes eu fico tão assim com as pessoas, nossa, Dani, calma, porque às vezes quando tá chegando o evento para as crianças, eu fico assim, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, assim, eu gosto de persistir. E eu queria falar para você que se por acaso você já pensou em desistir, eu queria deixar para você, não desista. Esse chamado é maravilhoso, gente. E às vezes vão surgir sim, né? Vão surgir dúvidas, vão surgir dificuldade na sua vida. Mas eu queria deixar para você, persista. Se o problema está sendo, não estou sabendo a forma de ensinar, se for possível, faça cursos, participe de seminário, procure pessoas no meio ali do Ministério Infantil para te ajudar. E sempre, 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 vocês sempre vão ouvir eu falando isso, ore, não deixe de orar. Ore e persista. É a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, um grande beijo e fica na paz do Senhor.